Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou a Bela e hoje eu trouxe pra vocês o meu planejamento de setembro no meu bullet journal. E eu gravei assim, meio que na minha cama mesmo, de uma maneira mais confortável. Eu gravei de vários ângulos diferentes, depois vocês me contam se isso fica legal ou se é melhor gravar tudo de cima mesmo. E, bom, tava ali na companhia dos meus babies e vendo Bela e a Fera, claro. E para esse mês, gente, eu queria um tema mais de flores, folhas, então eu imprimi várias florzinhas, folhinhas, vasinhos e até as palavras. Ai, mas que trabalho para cortar tudo, gente, de verdade. Algumas palavras, vocês vão ver que o título aí eu cortei certinho, a bordinha da palavra, mas as outras eu já fiquei de saco cheio, não cortei, cortei tudo reto. Tanto que essa frase que vocês estão vendo aí seria a frase para colocar junto com a capa e ficou horrível. E aí eu acabei escrevendo na mão mesmo, que era o que eu não queria no começo, mas enfim, né? Até porque vocês estão vendo aí que não ficou tão bom também, mas paciência, é o que temos pra hoje. Nessa próxima página eu faço meu calendário e as minhas datas importantes. E também tem uma listinha de coisas a fazer, né, do mês. Então, talvez afazeres mais gerais. E eu gosto de colocar o calendário menorzinho na página esquerda e essa lista de datas e coisas importantes na direita. Porque eu não preciso de um calendário tão grande também. E mesmo que ele fosse grande, eu não ia conseguir escrever nele as coisas que eu tenho que fazer. Então eu prefiro colocar ele do lado esquerdo e as datas do lado direito, porque pelo menos eu consigo ver as coisas que eu consigo escrever, né, de eventos e enfim. E também olhar o calendário, ver o dia da semana, enfim. Então pra mim é um layout que facilitou bastante. Aí eu tô colando mais uns vasinhos, umas folhinhas também, só pra decorar. E como eu não cortei tão perfeitinho, o fundo dessas folhas, né, que eu cortei as imagens é branco e o fundo da folha do meu bullet journal é meio creme. Então é uma coisa que me incomoda um pouquinho, mas paciência também é o que temos pra hoje. Pelo menos fica um detalhezinho bonitinho. Aí eu já vou colocar também alguns eventos que eu tenho em setembro. Coloquei uma coisa só e o feriado, mas eu sei que vai ter mais coisa, mas por enquanto só coloquei essas duas coisas aqui. E eu tenho um código de símbolos e cores que eu uso durante o ano inteiro. Então eu coloco tanto as cores quanto os símbolos. Depende, tem coisa que eu tenho os dois, tem coisa que eu tenho uma só. E é a lista de afazeres e essa é a parte do meu calendário. E vocês estão vendo também que tem uma hashtag aí, que eu ainda não coloquei a palavra, mas eu geralmente escolho uma palavra pro mês. Uma energia, alguma coisa específica para aquele mês, que eu ainda não escolhi, mas daqui a pouco eu vou colocar. E sim, gente, eu faço tudo em inglês no meu bullet journal. Eu já falei disso uma vez aqui, acho que num outro vídeo de bujo. Eu dou aula de inglês e de espanhol também. O inglês é um pouquinho mais frequente, né? Eu dou mais aulas de inglês, então assim, eu falo inglês todos os dias, basicamente o dia inteiro. Então é uma coisa que já tá na minha rotina. E eu gosto de conseguir sempre ir estudando e treinando, então eu faço também os meus journalings, caderno que eu escrevo sobre o meu dia, ou enfim, coisas que eu gosto de escrever, até para estudar e ter mais vocabulário, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, sim, tudo que eu faço é geralmente em inglês. E nessas duas páginas eu tenho a minha lista de gratidão, que eu tento sempre colocar alguma coisa por dia. Às vezes tem dia que você olha e fala, nossa, hoje eu vou agradecer porque eu tô respirando, porque é só isso. Mas eu sempre tento achar alguma coisa para agradecer cada dia. E no outro lado são os meus favoritos do mês e os destaques do mês, que é uma coisa que eu tô tentando ainda, uma coisa meio nova. Mas pra ver quais são os meus gostos, a minha rotina e, enfim, coisas que eu tô curtindo mais em cada mês. Aí aqui vocês têm uma participação especial do Dãozinho, vindo inspecionar e brincando com a cordinha do meu bujo pra variar. Gente, nessa parte é um mood tracker, né, que é um rastreador do meu humor, e eu tô pegando meu Kindle aí pra mostrar pra vocês esse livro que chama Não Acredite em Tudo que Você Pensa. Ele é um pouquinho confuso, confesso, mas é muito legal essa parte que mostra esses montes de emoções e sentimentos, e ele tem essa lista aí que ele te indica usar todos os dias e marcar várias todos os dias, mas eu vou pegar alguns dessa lista aqui
E vou tentar anotar os principais, né? Eu sempre anoto um por dia, mas às vezes eu faço uma bolinha em um outro que seja também tenha acontecido aquele dia, mas não tenha sido tão relevante. Porque eu quero começar a entender algumas coisas em relação a mim mesma, principalmente pensando mais na minha saúde mental também. Então, às vezes, tem situações em que eu exagero muito uma sensação ruim e eu quero começar a entender se isso é exagero ou se aquela situação que aconteceu faz sentido eu ter uma reação talvez tão exagerada, tão extrema, principalmente com o meu diagnóstico de burnout ano passado. Eu tô um pouco, eu já tô bem melhor, mas eu tô um pouco ainda sem conseguir identificar tudo isso, assim. Então, anotando isso vai me ajudar bastante. Principalmente também porque eu acho que quando a gente tem consciência das coisas que estão acontecendo, fica mais fácil da gente mudar o que a gente quer mudar, né? Então, é só uma maneira de eu tentar aí achar uma maneira de me entender melhor e mudar o que eu quiser mudar. Ah, e ali embaixo, que eu não coloquei ainda, eu vou colocar também uma parte de... Em um dia que eu tiver tido alguma coisa, uma emoção muito ruim, uma sensação muito ruim, às vezes muita raiva, enfim, eu coloco... Eu descrevo um pouco a situação, para depois eu olhar e falar, isso foi ok de ter essa reação? Não foi? Foi exagerado? Faz sentido? Né? Então eu vou colocar isso ali embaixo. Vocês vão ver que aparece aí no final, ali embaixo, dor de cabeça, porque eu tenho muita dor de cabeça, então eu quero tentar ver quantos dias do mês eu tenho e eu vou colocar essa parte embaixo disso depois. Aqui nessa parte é meu controle de finanças, que eu tento controlar, gente, de verdade. Eu tento anotar tudo, mas chega uma hora que eu canso, então eu vou ser bem realista, nem sempre eu consigo preencher tudo isso. Mas sempre no começo do mês me dá aquele desespero de saber como estão minhas finanças e organizar os meus gastos, o que está entrando, se tem aluno novo, se não tem. Como eu sempre falo, eu trabalho com muita coisa, então é uma escola, é a outra escola, é aluno particular, é uma bagunça. Então eu gosto de me organizar. Geralmente as coisas dos alunos são sempre organizadas, mas as minhas finanças é uma coisa que eu, assim, eu tô tentando deixar mais organizado. E então é uma tabela simples, eu não fechei a parte de cima ainda porque eu não sei se vai ser o suficiente para as entradas do mês, então ainda não fechei a tabelinha ali. Vou deixar um espaço caso eu precise. E do lado direito eu vou deixar um espaço para me planejar para uma mudança. Talvez eu tenha que me mudar, é provável, então talvez essa folha vai servir para isso. E agora a gente chega na primeira semana de setembro, que vai ser a última parte desse vídeo aqui, porque todas as outras semanas eu planejo exatamente igual. Mas esse é um layout que eu gosto bastante e que eu consigo ter espaço para tudo e ainda sobra. Então, eu deixo 7 quadradinhos de cada lado, ali, né, das duas páginas. E, bom, com o tamanho desse bujo que eu tô usando, eu deixo 14 linhas para cada dia da semana, e aí eu coloco todos os dias da semana, e no último quadradinho eu coloco final de semana, né? Então, um quadradinho para os 2 dias. E aí eu consigo colocar o calendário ali do lado esquerdo e grifar a semana que eu tô. Um pouco desnecessário, mas fica bonitinho. Aí eu coloco uma lista de afazeres daquela semana, que geralmente tem coisas específicas de cada semana. Isso pra mim é bem forte na minha rotina, justamente porque eu tenho vários trabalhos diferentes, então isso me ajuda bastante. E lá do outro lado eu coloco uma lista de limpeza. Então, às vezes eu coloco limpeza da casa, a higiene dos gatos, coisas que eu tenho que arrumar deles, enfim, para eu me programar e ver o que eu tenho que fazer em cada semana, ou quantas coisas eu preciso fazer nesta semana, o que eu posso ir adiantando dependendo do dia que tiver mais corrido ou menos corrido. Então, é sempre uma correria, na verdade, mas é mais ou menos assim que fica a minha semana. E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões ou pedidos de qualquer vídeo que vocês queiram ver. Deixem o like também, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. E a gente se vê no próximo.